Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? É um prazer muito grande estar aqui, representando aqui, né, o curso Magistrar, que gentilmente me convidou para vir aqui conversar com vocês a respeito de direito empresarial. E nós vamos tratar de alguns assuntos que são muito importantes. No dia de hoje, principalmente o assunto envolvendo o nome empresarial, este designativo tão importante das sociedades, né, e que se trata de matéria de instituto muito cobrado aí no nosso dia a dia prático, no nosso mundo acadêmico, para quem vai prestar OAB e outras provas mais, né? Então, muito prazer, para quem não me conhece, eu sou o professor Alex Horschutz, eu sou professor aqui do Magistrar, sou juiz do trabalho perante o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, e sou especialista em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Então, estou aqui para tentar, né, conversar com vocês, esclarecer algumas situações envolvendo o mundo do direito empresarial. Antes de nós começarmos, eu sei que muita gente tem maior paixão pelo direito empresarial, outras pessoas nem tanto, né? Eu sei que é um ramo um pouco específico, é um ramo um pouco mais técnico e, digamos assim, até mesmo um pouco mais burocrático, porque, de fato, se trata de uma ciência que deve trazer previsões, né, devidamente objetivadas, claras em relação ao que pode o empregador ou o empresário, melhor dizendo, fazer, o que pode aquela pessoa que deseja formar uma empresa fazer, como deve proceder esta empresa, quais riscos serão assumidos, o patrimônio individual daquela pessoa pode ser atingido em caso de aquela empresa não vingar do ponto de vista econômico, não pode, quais as limitações, eu que vou contratar com esta empresa, quais riscos eu corro, não é? Eu que vendo produtos, que forneço serviços para esta empresa, quais são os riscos que eu corro se tratar de uma sociedade simples, de uma sociedade empresária do tipo limitada, do tipo sociedade anônima, né? Então, isso tudo deve ser devidamente esclarecido pelo legislador para que essas pessoas que interajam entre si no âmbito empresarial não tenham maiores surpresas, né? É um ramo que exige que, digamos assim, as cartas estejam todas viradas na mesa. Né? Então, por isso que, muitas vezes, nós temos maior dificuldade com o direito empresarial, porque as normas, elas tentam ser exaustivas em relação a se antever eventuais problemas, eventuais discussões que podem surgir futuramente entre sócios e clientes, entre empresa, fornecedores e prestadores, etc. Né? Então, por isso que o direito empresarial é um ramo extremamente lindo, extremamente exitoso do ponto de vista da dedicação. Nós precisamos, de fato, conhecer a norma jurídica. Então, como uma recomendação que eu tenho a vocês, não deixem de ler exaustivamente a legislação seca, né? O código, as legislações esparsas. Então, nós temos lá a sociedade anônima disciplinada na Lei 6.404, nós temos as situações de recuperação judicial, extrajudicial e falências na Lei 11.101. Então, nós temos diversas normas que complementam o Código Civil no ponto de vista, no aspecto empresarial, tá certo? Então, vamos iniciar a nossa jornada aqui. Espero que vocês tenham uma jornada proveitosa e contem comigo para tudo que eu puder auxiliar durante esta trajetória. Perfeito? Vamos lá, então. E para nós deixarmos o nosso encontro um pouco mais dinâmico, para nós entendermos de fato quais são os pontos principais que nós devemos abordar e estudar a respeito dos temas tratados entre os nossos encontros, eu adotarei um formato mais prático, tá? Nós vamos nos basear aqui em questões efetivas, utilizadas e criadas pela banca FGV para as provas da OAB. Tá? Então, nós temos aqui questões que foram de fato trazidas e cobradas como um roteiro para nós
de fato, né, acompanharmos aqui o que tem mais incidência, o que tem menos incidência, qual a importância, de fato, de nós conhecermos esses temas. Então, vamos iniciar aqui com a nossa questão primeira, com a nossa questão de número 1. Eu separei 3 questões para este nosso breve encontro de 25 minutos, e na medida em que nós formos tendo outros encontros, nós vamos avançando em outros temas também, perfeito? A primeira questão, ela diz o seguinte, que o Bento de Abreu e o Bernardino de Campos são os únicos sócios e fundadores da sociedade empresária Abreu e Campos Limitada. Então já vejam, pessoal, que as siglas, o nome social, o nome conferido àquela união de pessoas, ele é muito importante porque muitas vezes, e na maior parte das vezes, ele vai ter a virtude e ele vai ter o reflexo, ele vai ter a primordial característica de nos revelar qual é o tipo de sociedade adotado. E entre estas circunstâncias de tipos societários, lembrem, né, nós temos limitada, nós temos sociedade em conta de participação, sociedade simples, a sociedade em comandita simples, comandita por ações, sociedades anônimas. Então, isso é classificado pela doutrina como tipos societários, perfeito? E limitada é um abreviativo de sociedade limitada, né? Perfeito. Então, nós já identificamos de plano qual tipo societário. Os sócios deliberaram a transformação da sociedade de limitada para companhia. E companhia, pessoal, é um designativo de sociedade anônima, né? Aquelas SAs, aquelas empresas que podem ser abertas, ou seja, as que têm a sua listagem na Bolsa de Valores para a comercialização de títulos e valores, mobiliários, né, no sentido da mobilidade, e lá negociam as suas ações, né? Então, se vocês abrirem lá a B3, a Bolsa de Valores, vocês vão identificar diversas companhias que têm lá a sua listagem, sua venda de ativos perante esta instituição. Então, aqui se pretende a transformação, e transformação é basicamente a mudança de um tipo para outro, sem alteração societária, sem alteração da disposição daquela empresa, sem que haja extinção, sem que haja incorporação, nada, não se altera em nada, apenas se troca de um tipo para outro tipo, tá bom? Então, aqui a intenção é de mudança da sociedade limitada para uma sociedade anônima, uma companhia. E lhe pediram orientação sobre o nome empresarial. Ótimo, então o que se pretende aqui adotar, né, ou verificar a título de conhecimento? Se você de fato sabe identificar qual é o tipo de nome empresarial que pode ser utilizado para a sociedade limitada e qual é o tipo de nome que pode ou deve ser utilizado para as companhias ou sociedades anônimas. Perfeito? Porque há, de fato, diferenças. Considerando algumas das regras para a formação do nome empresarial do tipo que a sociedade adotará, ou seja, SA ou companhia, assinale a alternativa correta. Muito bem, então ele quer saber aqui qual é o tipo de nome que deve ser utilizado para as companhias, as sociedades anônimas. E dentre a formação do nome empresarial, meus amigos e amigas, nós temos 2 grandes possibilidades. Então, se pode adotar firma ou denominação. Tá? E aí vocês devem estar olhando para mim, para quem não se recorda deste tema lá da graduação, e devem estar pensando o que é que vem aí, Alex. E eu vou dizer para vocês, firma, pessoal, vocês podem fazer ali uma associação para aquela circunstância em que vocês vão ao cartório reconhecer firma, não é? Então, reconhecer a assinatura de vocês, o nome de vocês. E nesse sentido, a firma quer representar justamente a adoção do nome civil, do nome dos sócios. Então, vejam que, normalmente, a firma ela é composta do nome dos sócios, geralmente envolvendo as sociedades que nós denominamos sociedade de pessoas, onde há ali um affectus societatis, uma união entre pessoas que se consideram relevantes entre si. Então, eu não estou preocupado unicamente com o capital que o meu sócio é capaz de aportar na sociedade. Eu estou, ao contrário, valorizando aqueles atributos que este sócio tem enquanto profissional, enquanto contribuinte
do sucesso desta companhia. Então, por isso que as sociedades de pessoa geralmente estão vinculadas à capacidade de cada um dos sócios e não somente ao capital que vai ser aportado ali. Já a denominação, pessoal, a denominação geralmente ela quer significar uma fantasia, um nome criado. Então, por exemplo, ABC Logística Limitada, não é? DIF, Materiais para Construções SA, por exemplo, né? Ou Vale SA, Petrobras, né? Qualquer tipo de sociedade que não traga o nome dos constituintes ou dos instituidores. Então, esta é a denominação. E nós vamos ver que há sociedades, pessoal, que podem adotar um tipo de nome ou outro, e há sociedades que não podem, né? Neste aspecto, quando a... Oh, perdão, pessoal, passei aqui. Nesse aspecto, quando a gente for falar de sociedade anônima, nós vamos ter que considerar que ali é essencialmente uma sociedade de capital. Ninguém está muito preocupado com a capacidade intelectual, capacidade contributiva pessoal de um acionista. A pessoa vai lá, aporta o dinheiro, compra aquela ação e está resolvida o seu ingresso na sociedade. Então, a sociedade anônima, ela vai ser sempre nomeada a título de denominação. É isso que está no artigo 1160 do Código Civil. O artigo 1160 do Código Civil diz para a gente que a sociedade anônima opera sob denominação, integrada pelas expressões sociedade anônima ou companhia, por extenso ou abreviadamente. Por isso que às vezes nós vemos lá Companhia Vale do Rio Doce, ou nós vemos lá depois Vale SA. Né? Então vejam só, há uma possibilidade de alteração ou utilização do companhia ou SA, né? Ou mesmo sociedade anônima. E nessa forma, pessoal, isso vai funcionar para designação do objeto ali, da sociedade, daquela operação como um todo. E nós devemos complementar o nosso estudo lá pela Lei 6.404, porque a Lei 6.404, no artigo 3º, ela vai dizer para a gente que a sociedade, e aí nós estamos falando, obviamente, de sociedade anônima, né, será designada por denominação, acompanhada das expressões companhia ou sociedade anônima, expressas por extenso ou abreviadamente. Até aí nós já vimos praticamente a reprodução ou praticamente a coincidência dos termos do artigo 1160. Mas, no entanto, veja, vedada a utilização da primeira ao final. Então, companhia, pessoal, não pode ser utilizada ao final da denominação, perfeito? Não pode ser usada ao final da denominação. Já SA, sim, já SA pode ser utilizado no começo ou no final, ao passo que companhia pode ser utilizado apenas no início e no meio da denominação, nunca ao final. Perfeito? Ação ou posição expressa do artigo 3º da Lei 1404, não deixem de observar esta norma, que é muito importante. Dentre e feitas essas considerações, vamos aqui tentar responder, né, a questão que envolve a nomenclatura da sociedade anônima ou companhia. Letra A. A companhia adotará a denominação na qual poderá constar o nome dos fundadores, sendo facultada a designação do objeto social. Aqui vocês poderiam dizer, olha, Alex, aqui isso está incorreto, porque você acabou de dizer que a denominação é uma criação, e afirma que reflete o nome dos sócios ou dos instituidores. Isso é uma parcial verdade, pessoal, porque há uma exceção. E qual é a exceção? A exceção, pessoal, é a que está no parágrafo único do artigo 1160, que diz, pode constar da denominação o nome do fundador, acionista ou pessoa que haja concorrido, bom êxito da formação da empresa. Então, só, aqui o parágrafo único, ele autoriza a utilização do nome do fundador ou pessoa ali que haja concorrido para o bom êxito da companhia.
O mesmo está disposto no parágrafo 1º lá do artigo 3º. Então, ótimo. Aqui, nós sabemos que o nome dos sócios fundadores, né, que hajam ali, acionistas que hajam concorrido com isso da sociedade, pode ser utilizado. E aí vocês vão dizer, mas então significa dizer que a companhia ou SA também pode adotar a firma? Não, pessoal. O fato de adotar o nome dos fundadores ou o nome daquele acionista que haja contribuído não transforma o título da sociedade em firma, continua a ser denominação. Então, para a SA, somente denominação, podendo constar o nome dos fundadores ou daqueles que tiverem contribuído para o êxito da sociedade, perfeito? Já para limitada, nós podemos usar firma ou denominação. Para a sociedade anônima, só denominação. Deste modo, então, a alternativa A correta alternativa A que deve ser marcada, tá bom? Perfeito. Então, nós resolvemos esta circunstância da questão número 1. Letra A é a alternativa correta. Vamos para a nossa questão de número 2. Vamos tentar aqui exaurir essas possibilidades. Questão 2. 3 médicos decidiram constituir uma sociedade do tipo limitada, cujo objeto é simples. Tá? Então, pessoal, lembrem que as sociedades, elas podem ser simples ou podem ser empresárias. Empresárias são aquelas que desenvolvem profissional e organizadamente a circulação ou a transformação de bens e serviços, né? Então, exerce empresarialmente aquela atividade. As sociedades simples são aquelas que muitas vezes elas buscam o lucro, isso é natural de qualquer sociedade, a busca do lucro, mas que não desenvolvem aquela atividade de uma forma organizada, no intuito da profissionalidade empresarial. Então, esta é a diferença entre sociedade simples e sociedade empresária. E o legislador optou, isso foi uma opção de fato, para constar que aqueles que desenvolvem função intelectual, ainda que na forma de sociedade, vão desempenhar da forma simples. Então, escritórios de advocacia, clínicas médicas, não são consideradas sociedades empresárias, a menos que organizem esta atividade para circulação de bens e serviços. Então, por exemplo, uma clínica ali veterinária que acopla e abre um pet shop, né? Então, ali há uma organização dos fatores de produção para a circulação de bens e serviços, então passa-se a ser uma sociedade empresária. Do contrário, esta prestação de serviço intelectual, ela continua sendo considerada simples, perfeito? Então, aqui, 3 médicos decidiram constituir uma sociedade do tipo limitada, cujo objeto é simples, consoante a classificação das sociedades no Código Civil. Acerca da designação a ser adotada pela sociedade, sua qualificação jurídica, assinale a alternativa correta. E neste ponto, pessoal, a doutrina considera que, na medida em que a sociedade ela não é considerada empresária, ela não tem um nome empresarial propriamente dito, né? Porque seria um nome empresarial para quem não é empresa. Então, a doutrina acaba, parte da doutrina, pelo menos, acaba dizendo que se trata de um designativo de identificação. Mas na prática não muda nada, né? A gente sabe que a sociedade simples, escritório de advocacia, todos têm um nome, né, que se identificam ali perante o mercado de consumo e serviços, né? Então, nesse sentido, é só para que isso fique claro, para que vocês não assustem no caso, caso venha ali, esta sociedade, por ser simples, não tem um nome empresarial, né? E, de fato, não é um nome empresarial, digamos assim. Então, neste ponto, pessoal, o artigo 1158 diz o seguinte: que pode a sociedade limitada adotar firma ou denominação, integradas pela palavra final limitada ou sua abreviatura. Então, vejam só, a firma será composta com o nome de um ou mais sócios, desde que pessoas físicas, de modo indicativo da relação social. E a denominação deve designar o objeto da sociedade, sendo permitida nela figurar o nome de um ou mais sócios. A omissão da palavra limitada determina a responsabilidade solidária e limitada dos administradores que assim empregarem a firma ou denominação da sociedade. Observem, pessoal, que há uma maior intenção na simplificação de todas as relações, de modo que o objeto social lá
na denominação da SA, tornou-se facultativo, tá certo? Antes era obrigatório, tornou-se facultativo. Então, nesse sentido, para responder a nossa questão, pessoal, nós vamos aqui às alternativas. A alternativa A, quando dispõe que, por não ter a futura sociedade de natureza empresária, e aqui vejam só, são médicos. Médicos exercem atividade intelectual, então não terá esta sociedade natureza empresária, tá certo? Não terá natureza empresária. Então, a alternativa A, ela é incorreta, pessoal, porque pelo artigo 1155, parágrafo único, a denominação das sociedades simples, associações e fundações, elas são equiparadas ao nome empresarial, então vejam só, para efeitos de proteção da lei. Então, o dispositivo do artigo 1155, parágrafo único, ele é mais restrito, ele equipara para fins de proteção, mas somente para fins da lei. E aqui, a alternativa A, ela diz o seguinte: por não se ter a futura sociedade de natureza empresária, não poderá adotar nome empresarial, sendo livre a formação de sua designação, sem incidência das regras de formação do nome da sociedade limitada. Isso não é verdade. O designativo vai observar a forma de identificação e a equiparação vai ser para fins da proteção legal, tá bom? Alternativa B, a futura sociedade terá nome empresarial, pois tanto as regras da formação quanto da proteção do nome empresarial se aplicam indistintamente à sociedade simples empresária. Então, pelo mesmo dispositivo, pelo 1155 que a gente acabou de ler, a gente já sabe que não é um nome empresarial propriamente dito, e existe equiparação, mas para fins de proteção legal, e não aplicação indistinta às normas e às proteções conferidas. Perfeito? E a alternativa C é a alternativa correta. Embora a futura sociedade não tenha nome empresarial, que a gente viu que é verdade, porque é um designativo, né, de identificação, por não exercer empresa, a formação de sua designação obedecerá às regras para a formação do nome empresarial do tipo limitada. Perfeito, né? É exatamente o que a gente acabou de ver aqui do artigo 1155, parágrafo único do CC, do Código Civil. Então, vejam a importância de nós, de fato, né, observarmos lá as disposições legais, da norma escrita, da lei específica, né? E a alternativa D, ela diz que independentemente da natureza da futura sociedade, ela terá nome empresarial. Isso não é verdade, pessoal, né? A gente já sabe que o nome empresarial, ele é com esta intitulação reservado à sociedade empresária, pois exercerá atividade econômica, devendo adotar denominação, mas é facultada a palavra limitada ou sua abreviatura final. Aqui a letra D está carregada de incorreções, né? Primeiro que a gente já viu essa circunstância de ser nome empresarial ou não ser nome empresarial, e porque é formada por 3 médicos, desenvolve função intelectual, portanto, nos termos dos artigos aqui, 1155, 1156, 1157 e 1158, nós já sabemos que não se trata de uma sociedade empresária, mas sim do tipo simples, e neste aspecto, pessoal, quando nós estamos falando de observância das regras da sociedade limitada, nós já sabemos que pode-se adotar firma ou denominação, não é? Nós já sabemos que a norma ela é mais abrangente para as sociedades limitadas do que para as sociedades anônimas, que somente podem adotar a denominação. Perfeito? Então, aqui, a resposta correta é a letra E para esta alternativa de número 2. E então nós caminhamos para a nossa terceira questão, para nós, de fato, né, verificarmos aqui mais uma circunstância relacionada ao nome empresarial, e aí considero que a gente vai ter aprofundado bastante em termos de nome empresarial. Aqui, pessoal, nós vamos falar do aspecto da proteção territorial, porque vejam só, o nome empresarial, ele tem a função de garantir a novidade, né, para que eu não tenha aquele nome replicado em diversas outras empresas ou sociedades e possa confundir o público, né? Imaginem vocês se nós tivéssemos ali diversas empresas de um nome, por exemplo, de conhecimento notório, como, por exemplo, Coca-Cola. Imaginem que vocês tivessem diversos produtos ali envolvendo o nome Coca-Cola,
que são de empresas diferentes, né? Isso gera uma extrema confusão no mercado e na concorrência, o que não é, obviamente, a intenção do direito empresarial. Portanto, se visa proteger a novidade. Além disso, o nome empresarial visa a proteger aquela sociedade em um determinado âmbito territorial, para que, obviamente, outras sociedades, outras localidades, que utilizem aquele nome, mas não possam gerar esta confusão, né, em virtude das suas disposições geográficas, possam, de fato, né, replicar aqueles designativos. Então, há uma preocupação, uma limitação territorial, né? Não são todas as sociedades que atuam em âmbito nacional e que têm essa marca, esse nome, né, de conhecimento notório. Perfeito? Então, vamos ver aqui o registro, aquelas circunstâncias ali em que âmbito territorial são garantidos. Neste ponto, Pedro Laurentino deseja constituir uma sociedade limitada unipessoal. Então, a sociedade limitada, atualmente, ela pode ser constituída por uma única pessoa. No passado, nós não tínhamos essa possibilidade. Então, nós tivemos ali, né, uma réplica de sociedades com um sócio extremamente majoritário, 99% das cotas, e um outro sócio que era meramente figurativo ali com 1%, né? Depois nós tivemos a Eireli ou Eireli, que era aquela empresa individual de responsabilidade limitada. Houve a sua extinção com a substituição pela limitada unipessoal, ou seja, uma sociedade limitada constituída por um único sócio, cuja denominação será Padaria São Félix do Piauí Limitada, sediada em Teresina. A inscrição dos atos constitutivos da pessoa jurídica ou as respectivas averbações de atos posteriores no registro empresarial assegura o uso exclusivo do nome empresarial, onde, pessoal? E aí é importante o seguinte, nós sabemos que a inscrição ela é obrigatória para fins de publicidade, para fins de existência daquela pessoa jurídica, tá? Então, se deve levar a registro, principalmente uma sociedade limitada, que vai trazer benefícios ao seu constituinte, ao seu instituidor, né, vai fazer com que o capital social seja separado do patrimônio próprio daquele empresário, e neste ponto, os registros são feitos perante as juntas comerciais, e as juntas comerciais são órgãos de abrangência territorial estadual, perfeito? Então, neste sentido, pessoal, em se tratando de uma sociedade, uma padaria que atua na cidade de Teresina, vai levar o registro ao estado do Piauí, e neste sentido a proteção vai se dar de forma limitada ao estado do Piauí. E aí vocês podem dizer, Alex, mas não é possível uma garantia, uma proteção nacional? É sim possível. O artigo 1166 nos diz que o uso exclusivo do nome se dá nos limites do respectivo estado, artigo 1166, mas o parágrafo único complementa, dizendo que o uso previsto neste artigo estender-se a todo o território nacional, se registrado na forma de lei especial. Como não há lei especial, pessoal, há diversos julgados, inclusive um recurso especial de relatoria da ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, que é o de número 1.204.488, onde ficou clara a disposição de que, para que se obtenha esta garantia em território nacional, deve o empresário levar a registro seu ato constitutivo em todas as juntas comerciais dos 26 estados e mais o Distrito Federal, ou naqueles estados de predileção ou de intenção de garantia. Perfeito? Então, inicialmente a proteção é estadual, mas pode ser levada a registro nas demais juntas, e então a proteção vai aumentando conforme este registro for se dando nas demais juntas comerciais. Mas a resposta aqui, então, como era simplesmente vinculada ao CAPT, deste dispositivo que eu citei para vocês, o 1166 do Código Civil, então a correta a ser marcada aqui é a alternativa A, nos limites do estado do Piauí. Perfeito, meus amigos e amigas, muito obrigado pela companhia de vocês, tivemos este nosso pequeno, breve, mas espero que proveitoso encontro, e logo, logo nós retomamos aqui estas nossas dicas, esses nossos encontros, né, a respeito de direito empresarial. Perfeito? Um grande abraço, fiquem com Deus, muita força, muita fé, continuem no propósito de vocês. Até já, gente!